Take all of your heartache and all of your pain. Take all of your worries and every mistake and put them on my shoulders. I can carry the weight. They say I'm nothing but trouble, but trouble's on the way. 'Cause I wanna be where you are. Feeling low, when the sun just ain't shining and the gloom's all you know. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, te amei, e um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Depois de sonhar com teu sorriso, eu acordei e vi que seu plano estava bem guardado e protegido em Deus pra mim. Você é o sonho mais real que Deus me fez viver. Gerações futuras vão saber sobre mim e você. As muitas águas não podem apagar o nosso amor, nem os rios afogá-lo.
de sonhar com teu sorriso, eu acordei e vi que seu plano estava bem guardado e protegido. Tem Deus pra mim. Você é o sonho mais real que Deus me fez viver. Gerações futuras vão saber sobre mim e você. As muitas águas não podem apagar o nosso amor, nem os rios afogá-los. Onde você estiver é só chamar que eu também vou, meu amor, meu eterno namorado. Chegou o dia, um dia tão esperado, um dia tão especial que Deus separou para vocês dois. Assim como nós já conversamos há um tempo atrás, hoje é o dia que todos que estão aqui estão por causa de vocês. Normalmente nós vamos em algum determinado lugar, uma reunião, mas nem sempre todas as pessoas estão ali por nossa causa. Hoje, todos que estão aqui estão por causa de vocês, porque amam vocês, porque se importam com vocês e com certeza, com alegria estão aqui. Então hoje, quem dita as regras são vocês. A forma como vocês se portam, a forma como vocês conversam, é o dia que Deus preparou. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de perguntar para vocês: vamos convidar Jesus Cristo para que Ele possa estar nessa festa, para que Ele possa estar nessa cerimônia e para que Ele possa estar junto com vocês. Essa é a vontade de vocês? Amém? Então vamos orar. Eu gostaria que todos se colocassem de pé, se possível fosse. Deus e Pai, reunidos aqui, Senhor, nesse dia que Tu preparasse, Senhor, nós queremos engrandecer e glorificar Teu nome. Nós queremos, Pai, Te agradecer, Deus, por tudo aquilo que Tu tens feito. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Queremos Te agradecer, Senhor, porque um dia Tu manifestastes, ó Deus, a fé em cada um de nós, para que pudéssemos crer que Tu és o Criador de todas as coisas. E neste dia, Senhor, num dia tão especial, Pai, em que celebramos, Pai, ó Deus, o matrimônio, Senhor, do Jonathan, ó Deus, e da Edneia. Senhor, nós Te convidamos para que Tu possas não apenas ocupar um lugar, mas que Tu possas ocupar o melhor lugar que aqui está. Tanto, Senhor, nesta cerimônia, quanto, ó Deus, neste casal, nesta família, Senhor, que se forma neste dia. E que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. Nós oramos, Te louvamos, Pai,
E entregamos a Deus esta cerimônia e nossas vidas diante da tua presença para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vocês podem se assentar, ficam à vontade, e nós permanecemos de pé. Eu quero cumprimentar a todos, que é um dia especial, um dia de alegria, e cremos que Deus tem um plano, e a palavra dele diz que os planos dele, nenhum deles é abalado. Eu gostaria de compartilhar com vocês, de uma forma especial, uma porção da palavra de Deus que Deus me trouxe ao coração a respeito desse dia. E não foi hoje, não foi ontem, mas Deus trouxe ao meu coração essa passagem, e eu creio que ela vai falar muito com vocês, e creio que com todos que aqui estão. Esse texto está em Filipenses capítulo 3, versículo 12. É uma carta que Paulo escreveu ao povo de Filipos, uma cidade, aos filipenses. Mas nós poderíamos tranquilamente dizer aos tubaronenses, aos lagunenses, aos jaguarunenses, talvez seja jaguarunense, tá? Ou seja, a carta que Paulo escreveu, que Deus escreveu para cada um de nós. E esse texto diz assim: não que eu já tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição. É Paulo que está falando. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou adiante, eu vou avançando para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu creio que esse texto, ele está nos falando a respeito de eu deixo as coisas que para trás ficam e eu traço uma linha. A partir de agora é uma outra história. Vocês entraram aqui, o Jonathan entrou antes e depois você entrou com seu pai. Quando vocês saírem daqui, você não vai sair na frente ou ele, mas vocês vão sair juntos. E que assim seja por todos os dias, até que a morte os separe ou a vinda de Cristo. Mas é um plano de Deus. E Paulo, nesse texto, ele está trazendo algo para a nossa vida, dizendo assim: eu não julgo que eu tenha alcançado a perfeição. E se nós olharmos, nenhum dos que aqui estão são perfeitos. Nós temos falhas, nós temos defeitos. E Paulo, que escreveu essa carta, ele estava dizendo assim: não que eu tenha alcançado a perfeição. E aquele que conhece um pouco da palavra de Deus sabe quem é Paulo e como ele foi dirigido por Deus. E ele mesmo, dessa forma, ele diz assim: eu não alcancei a perfeição, mas eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo adiante para o alvo. E qual é o nosso alvo? Qual é o alvo que a gente pode interpretar nesse texto? A palavra de Deus, ela diz assim que lá no princípio Deus cria todas as coisas. Ele cria o céu, ele cria a terra, ele cria o ar, ele cria as árvores, ele cria as águas, ele cria todas as coisas. E depois de haver criado todas as coisas, ou seja, o habitat, para que o homem ou alguém pudesse habitar, ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Só que é interessante notar que quando Deus, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma adjutora que lhe seja idônea e que esteja ao seu lado. E assim foi. E é interessante notar que quando Deus cria todas as coisas, e quando nós contemplamos esse lugar, lagoas, montanhas, quando nós contemplamos esse lugar, nós encontramos a beleza de Deus. Mas Deus disse assim: isso é bom. Só que quando Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea os criou, a Bíblia nos fala, ele disse que era muito bom. E ele chega a uma conclusão e ele diz assim: não é bom que o homem esteja só.
eu vou fazer para ele. Então o plano de Deus é que o homem não esteja só. E o homem, gênero, macho e fêmea. Não é bom que esteja só. E daí ele faz algo, ele cria o homem e cria a mulher. E os une. E é interessante notar que nesse texto, quando ele afirma, que Deus afirma que não era bom estar só, nós podemos nos remeter nesse texto de Paulo, quando ele diz assim: eu prossigo para o alvo. E a partir de hoje, é uma nova história na vida de vocês. A partir de hoje, se fecha o alvo. E esqueçam-se das coisas que para trás ficam. E prossigam, a partir de agora, para a soberana e suprema vocação em Cristo Jesus. A partir de hoje, vocês formam uma nova história. A partir de hoje, vocês começam a escrever uma nova história. E quando nós escrevemos essa história, assim como nós convidamos Jesus Cristo para estar aqui. E eu quero lembrar, você já conhece essa passagem. Jesus Cristo, ele foi convidado a um casamento. E era parecido com esse. Era bem provável que era num lugar aberto, porque assim era a cultura da época. E ele chegou e ele foi convidado àquele casamento. E quando ele chega naquele casamento, logo após ele chegar, de repente acaba o vinho. E todos conhecem que Jesus Cristo naquela hora ele transforma a água em vinho. Mas é interessante notar os detalhes, e eu não quero me deter muito nestes detalhes, porém, naquela hora, quando acaba o vinho, Jesus Cristo faz com que os serviçais pegassem um pouco da água que estavam nas talhas e que mostrasse ao mestre de cerimônia. E é interessante notar que assim eles fazem. E quando eles pegam um pouco daquela água que havia sido transformada em vinho, eles levam para o mestre de cerimônia. E o mestre de cerimônia, ele chega naquela hora e diz: alguma coisa está errada. Porque normalmente todo mundo serve o melhor vinho primeiro. E depois que as pessoas já tomaram uma certa quantidade, eles servem o vinho mais ruim, um pouco mais simples. E naquela passagem, Jesus Cristo havia transformado a água em vinho. E o vinho era melhor do que o vinho que o homem havia feito. E eu quero trazer isso ao coração de vocês. O esforço teu para que possa caminhar ao lado dela não vai se comparar com o esforço teu junto com Jesus para conduzir essa família. O teu esforço para que você seja uma boa esposa a partir de agora, para que você conduza os filhos no caminho do Senhor, para que você possa caminhar de acordo, não pode ser comparado com os teus esforços, com os teus esforços junto com Jesus. Porque quando Jesus Cristo ele foi convidado naquele casamento, ele transforma a água em vinho, e o momento da transformação foi o melhor. E aquele momento foi o melhor, e aquele vinho foi o melhor. Então o que Deus tem para a vida de vocês é melhor. Por essa razão, eu torno a dizer, esquecendo-me das coisas que nós fizemos com a força do nosso braço, aquilo que nós podemos conseguir com a força do nosso braço, com a força da nossa inteligência, com a nossa capacidade, não se pode comparar com o que Cristo pode fazer junto conosco e através de nós, para uma nova história, em nome de Jesus. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão aqui para fazer um contrato ou uma aliança? Uma aliança. Qual é a diferença de um contrato e uma aliança? O contrato é, se você cumprir tua parte, ela cumpre a dela, e vice-versa. Uma aliança é, você faz tua parte, você faz tua parte. Hoje começa uma nova história, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para a soberana
vocação em Cristo Jesus. E como a aliança que vocês estão fazendo hoje, ela existe algo físico que demonstra isso. Na realidade, uma aliança, ela não é o casamento. Aqui não está escrito que eu sou casado com a minha esposa, mas ela representa a minha palavra que eu estou dando, que eu dei há 39 anos atrás para minha esposa, dizendo assim: eu vou caminhar contigo e eu vou ficar. E hoje vocês formam uma nova aliança, e essa aliança não mais com os homens, mas com Deus junto com vocês. Amém? Existe uma aliança no casamento de vocês? Nós podemos mandar entrar? Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, de promessas, Deus que não é homem. Vamos apresentá-las. Vamos apresentar estas alianças diante do Senhor e vamos pedir a bênção dele sobre elas. Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti. Mais uma vez, Senhor, nós buscamos a Tua face. Mais uma vez, Senhor, nós Te damos a primazia, ó Deus, sobre as nossas vidas e sobre este momento, Pai, sobre a vida do Jonathan e da Edneia. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti nesta hora, Pai, estas alianças. Sabemos que elas em si não são o casamento, mas são um símbolo, Pai. Ó Deus, que a partir de hoje, uma nova história, Senhor, venha a ser escrita. Nós pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos, Pai, sobre este material, sobre estas alianças. E que verdadeiramente, Pai, a Tua bênção esteja, Senhor, sobre a vida deles. E que o Teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Então, meu amor, enfim, o grande dia chegou. O nosso dia tão esperado. Meu amor, hoje eu estou aqui diante de Deus, da nossa família, dos nossos amigos, com o coração transbordando de gratidão e emoção. Esse é o dia que eu mais sonhei. E estar aqui ao seu lado é a prova viva de que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Eu venho de uma vida difícil, mas eu nunca perdi a minha fé. Mesmo sendo uma fé fraca, eu sempre estava orando muito, pedindo a Deus para me mostrar alguém que me amasse e me respeitasse de verdade. Aí Deus me surpreendeu, justo naquele dia em que eu tinha decidido nunca mais ir ao PG. Eu fui, sem vontade, mas foi lá, naquele momento, naquela porta que tudo começou. Quando você ficou parado naquela porta e me olhou, os nossos olhares se encontraram. E foi como Deus tivesse me dito: está aí a tua resposta. Naquele instante, eu senti para você. A partir dali, mesmo quando a gente quase não conversava e só se olhava de longe, Deus já estava alinhando os nossos caminhos. E hoje, aqui diante de todos, eu reconheço: você é o meu milagre que Ele preparou para mim. Meu amor, eu prometo diante do Senhor que vou ser a tua parceira em tudo. Vou segurar firme em tua mão em cada vitória e em cada batalha. Prometo ser tua amiga intercessora, a mulher que vai acreditar nos teus sonhos e lutar ao teu lado para realizá-los. E eu preciso te agradecer por algo que eu não tenho preço. Você não abraçou apenas a mim, mas abraçou a vida de meus filhos. Você entrou na nossa vida, na nossa história, com tanto amor e cuidado. E transformou o caminho junto comigo. Com o Arthur, você ensinou e mostrou um caminho de fé e esperança. Você se tornou apoio e presença. Por isso, Jonathan, você não mudou somente a minha vida, você mudou a vida deles também. Obrigado por esse homem maravilhoso e incrível e por realizar os meus sonhos. Obrigada também por me mostrar que o amor verdadeiro não machuca, não abandona, não fere. O amor verdadeiro, ele cuida, ele espera, levanta. E o amor que você me dá é o reflexo próprio do amor de Deus. E você, meu amor, é esse amor. O presente, a resposta, o milagre que Deus escreveu para mim. Hoje, e principalmente diante do Senhor, eu prometo, vou te honrar, te respeitar, te amar e ser fiel a você por todos os dias da minha vida. E mais do que tudo, eu prometo te fazer muito. Te amo. É difícil esse. Bom, falar do dia em que nos conhecemos, para mim é falar do dia em que tudo mudou. Mas antes, eu preciso contar um pouco da minha caminhada até ali, para que todo mundo possa entender como Deus escreveu essa história. Aos que me conhecem há mais tempo, como a minha família aqui presente, sabe que sempre fui um rapaz de fé. Sempre acreditei muito em Deus, mas nos últimos anos eu fui me afastando. Eu não perdi a fé, mas eu perdi a expressão dela na minha vida. Por muito tempo, eu pensei que não precisava ir à igreja para ter uma comunhão com Deus. E eu tentei isso,
e descobri da pior forma que não funciona. Como está escrito... Obrigado. Como está escrito no Salmos 133, versículo 1. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Foi assim que eu me perdi, para depois ser encontrado. E Deus, com seu jeito perfeito, montou uma verdadeira força-tarefa para me resgatar, usando pessoas, situações e até minhoca de praia. Eu conheci o Tadeu há uns 2 anos atrás e acredito que ali começou o plano de Deus. Foi através dele que fui parar no PG. No PG eu conheci a Isa. Hoje estão aqui como nossos padrinhos e para mim já são família. Ali também eu conheci o Valmor e a Margarete, meus sogros. E muitas outras pessoas especiais que eu vou levar para sempre no coração. Aquela comunhão que eu achava que não precisava, na verdade, estava me salvando. Mas Deus foi além. Foi através do PG que Ele me apresentou a você. Certo dia, atendendo ao convite do teu pai, eu fui ao PG na Cigana. Confesso, eu fui só para agradar. E provavelmente eu não voltaria mais. Era muito longe. O que eu não sabia era que Deus tinha preparado algo que mudaria tudo. Eu lembro que eu cheguei, eu buzinei e ninguém apareceu. Eu achava que teu pai morava em cima do mercado. Quase eu fui embora, mas eu vi uma voz na cabeça dizendo para entrar numa ruazinha ao lado. Fui, buzinei de novo e alguém respondeu que era ali. Eu subi as escadas tranquilo até chegar à porta. E quando eu cheguei, eu vi você. E eu não vi mais ninguém. É difícil explicar, mas eu tenho certeza que me apaixonei por você ali, naquele exato instante. E por que eu tenho certeza? Porque naquele momento eu tive uma visão, que eu creio que veio da parte de Deus. Eu vi a gente se conhecendo, eu vi a gente conversando, vi a gente namorando. E hoje, aqui, se cumpre a última parte da visão. Eu vi a gente casando. Para alguns pode parecer rápido, mas só a gente sabe o quanto Deus preparou, quanto Ele fez, quanto Ele cuidou para nos trazer até aqui. Com você, minha história mudou. Eu poderia dizer que não tiro mais você da cabeça, mas a verdade é que eu nunca tirei, desde o primeiro dia que eu te vi. Nosso namoro foi descobrindo cada detalhe teu carinho, tua atenção, tua bondade, teu jeito incrível de ser mãe. São qualidades que todo homem sonha em encontrar. Você é incrível, meu amor. E lembra da primeira vez que saímos? Que dia maravilhoso. Rimos, brincamos, jantamos. E no final, você ainda me deu de presente aquela cabeçada na porta do carro. A gente sempre ri junto. E eu amo rir contigo. Meu amor, eu te amei desde o primeiro olhar. Te amo hoje e vou te amar sempre. Prometo estar sempre ao teu lado, te fazer sorrir e, se eu não puder, chorar contigo. Tem uma música que diz: eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Hoje eu tenho Deus e eu tenho você. Eu prometo te amar e te respeitar por toda a minha vida. Prometo buscar em Deus a sabedoria para ser o melhor para você. Eu te amo muito, Edneia, e te escolho hoje e sempre. Amém. Cumprido os votos, só falta uma coisa. E normalmente o mestre de cerimônia nessa hora diz assim: é declarar marido e mulher e dizer pode beijar a noiva. Não, nós temos que assinar um documento ainda. Já foi assinado perante os homens, mas também nós temos a ata da igreja para que fique registrada. Então eu gostaria de convidá-los nessa hora para que vocês possam assiná-lo, bem como as testemunhas junto.
keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. Ok. Cumprido as devidas formalidades, e eu quero parabenizar vocês, dizer que me alegro demais. Eu acompanhei de certa forma esse namoro, esse processo, e me alegro de poder celebrar essa cerimônia, e me alegro demais por poder dizer: eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And when you hurt me, that's okay, baby. Only once, please. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul.